E a doutora Juliana Ferrari já está aqui no estúdio com a gente hoje com um convidado especial, que é o doutor Eduardo Silva, ele que é neurocirurgião, e vamos falar de um tema muito importante, que é a saúde mental no trabalho e, claro, cérebro em alta performance. Bom dia, Ju, e também bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É muito bom estar aqui para falar. O janeiro branco acabou. Sim. Estamos em fevereiro, mas cuidar da nossa mente, cuidar do nosso cérebro, o que a gente pode fazer para ter melhor desempenho, principalmente com a grande demanda que a gente recebe do dia a dia, é muito importante para todos nós continuamente falarmos sobre esse assunto. Sim. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, ouvintes. Obrigado, Juliana, pelo convite, obrigado, Carol. E como a Juliana falou, a comemoração, não a comemoração, a divulgação é feita em janeiro, mas a condição de saúde mental é para sempre, é forever. Não tem janeiro, fevereiro, março, é todo dia, é todo ano. E nós estamos num momento assim, muito delicado pós-pandemia, porque a pandemia ela só aumentou, potencializou e está mostrando mais não vou falar fraqueza, mas a condição humana de sentimentos, e esses sentimentos estão refletindo muito em comprometimento mental, principalmente depressão. O número de pessoas com ansiedade, desde crianças até adultos e pessoas já velhas ou anciãs, é muito grande, e isso demanda um sofrimento, dor e um custo, e inclusive as pessoas deixam de trabalhar para se cuidar, e com isso também reflete, como aqui é falado sobre o mundo corporativo, na condição de ganho de sustento das famílias. Isso mesmo. Eu estava até conversando agora há pouco, aqui fora com o doutor Eduardo. A gente está vivendo um momento de grande demanda, Eu sempre costumo falar que maior pressão no trabalho, cada dia mais, uma cobrança excessiva, uma demanda muito grande, concorrências, grandiosas, porque a gente concorre não só no mercado local, mas a gente concorre hoje globalmente, por conta do e-commerce, learning. A gente tem principalmente esse mundo digital, como a gente concorre, com uma gama grande, e diante desse cenário a gente está bem, a gente está organizado mentalmente para contribuir, para fazer algo, para ter uma produtividade, é muito desafiador, Sim. Doutor Eduardo, como que você vê a importância que as pessoas terem e fazerem para ter uma saúde mental? Como que o cérebro pode auxiliar no dia a dia, com questões do dia a dia, para a gente ter um melhor desempenho diante dessa demanda? Isso é muito importante. Hoje a demanda realmente é muito grande, como você comentou, Juliana. E as pessoas, elas já acordam com um número muito grande de informações. A informação no jornal, no celular, na rádio, na televisão. E a grande maioria das pessoas, infelizmente, elas estão assim, viciadas. E eu falo, baseado em trabalhos científicos, neurocientíficos, as crianças que ficam muitas horas no celular, elas estão emburrecendo. Por quê? Porque é tudo pronto, já vem as informações, elas não precisam raciocinar. Então, uma das coisas primeiro, ter momentos para você acessar informações. Não ficar escravo de um celular, escravo de uma internet, a não ser quando você realmente trabalha. Mas mesmo assim você precisa ter pausas. Eu vou citar um exemplo bem prático na fisiologia humana, que é o coração e todos os órgãos. O coração, ele tem uma média de frequência cardíaca e de batimentos por minuto em torno de 60, uma variação até 72, 80, dentro de um padrão médio normal. Quando as pessoas estão estressadas, estão com demanda, essa frequência sobe.
Essa frequência subindo aumenta o metabolismo, aumenta o hormônio do estresse, principalmente o cortisol, adrenalina e noradrenalina, e com isso há um gasto energético, e esse gasto energético reflete não só no corpo físico, mas no corpo mental, e também compromete as emoções. Então, por isso que uma dica inicial, aprender a respirar. A grande maioria dos seres humanos, eles respiram uma frequência acima de 20 incursões respiratórias por minuto. O ideal é 12, e os grandes yogis, eles respiram 4, às vezes até 2 inspirações por minuto. Nossa. Quanto mais você consegue diminuir a frequência respiratória, você ativa o sistema nervoso parasimpático. Esse sistema nervoso parasimpático, ele é um freio, ele é um breque nas emoções, na demanda mental. Então, a primeira coisa, a coisa mais simples, aonde você estiver, a não ser que você esteja, mesmo se você estiver no trânsito, mas se você estiver com atenção no trânsito, você estiver no trabalho, respira lenta, profundamente, isso já ativa o sistema nervoso parasimpático e diminui a produção de hormônios. Doutor, e como que a gente pode reaprender a respirar? Porque é algo tão rotineiro, né? A gente não para pensar como vai respirar. Como que a gente pode mudar isso, então? De respirar mais tranquilamente, de voltar a esse ritmo? Carol, isso é uma questão fisiológica. Se você já teve filhos, ou se você observar uma criança, um recém-nascido, e num animal, por exemplo, um pet, um cachorro, um gato, eles têm uma respiração abdominal, que é denominada respiração diafragmática. Uhum. Com isso, as incursões respiratórias são mais lentas e profundas, e é uma condição fisiológica de trazer paz, calma. Inclusive, quando as pessoas estão muito agitadas, vai na respiração. Uhum. E aprender em qualquer momento e a todo momento estar estressado antes de chegar numa condição extrema de perda total da sanidade, respira. Os nossos avós sempre, não sei se você lembra, principalmente a minha falava, quando você estiver muito agitado, conta até 10. Uhum. Sim! Isso mesmo. Esse pausar, né? E até mesmo no dia a dia, no ambiente de trabalho, quando você tá naquela demanda, você percebe, porque eu já vi muitos casos no dia a dia de trabalho, sou chamada assim, Ju, fulano tá com síndrome de pânico, síndrome do pânico, no meio do dia a dia, né? Eu já vi isso na faculdade, me chamar. Então, assim, quando você percebe, né, que vai ter, né, porque a crise acontece de repente, mas você começa, se você se perceber, você começa a entender alguns sintomas do seu corpo. E fazendo essa respiração, não é, doutor? Isso vai te organizar, inclusive, os seus pensamentos. Naquele momento da agitação, o momento de uma demanda excessiva, você percebe que não está organizando as coisas de uma maneira mais natural, mais tranquila, né? Diante do caos, a gente tem que se organizar. Esse é o momento da respiração. E além da respiração, uma dica assim tão simples e muito efetiva é bocejar. Vocês podem observar, quando as pessoas estão cansadas, elas começam a perder energia. Uhum. Então elas não têm energia para trabalho, inclusive para pensar. E o que eu recomendo? Mesmo que você não esteja com vontade, comece a abrir a boca. A primeira vez, você não consegue, eventualmente, um estímulo natural. Mas depois de 1, 2, 3, 4 vezes, você abrindo a boca e espreguiçando. Então, espreguiça. Faça um alongamento. O Ronaldo aqui da nossa mesa já começou a espreguiçar e já dá vontade de bocejar. Então, isso é muito simples. Vamos supor, em cada 1 hora que você esteja cansado, fazendo isso, você aumenta o aporte energético, porque isso melhora a circulação do cérebro, melhora o aporte metabólico no cérebro e melhora o oxigênio. E com isso você acalma o sistema simpático e ativa o parasimpático. Simples. Respirar fundo, bocejar
e espreguiçar. Isso qualquer e todo ser humano pode e deve fazer. Pelo menos cada 1 hora de trabalho, 1 minuto é o suficiente. Que legal, que bacana. Não Nunca sabia imaginava. dessa. Essa eu não sabia, que legal. A respiração a gente sempre ouviu falar, né? Mas o bocejo é curioso para os nossos ouvintes aí, dar uma espreguiçadinha, uma bocejada aqui. E realmente tem vários trabalhos nas universidades americanas que em curso de MBA e mesmo de pós-graduação e graduação, os alunos são orientados a fazer isso a cada 30 minutos. Que legal. E com isso, eles aumentam o aprendizado, eles aumentam a atenção e o foco. E vou dizer mais, quando a pessoa está num trabalho principalmente intelectual, que ela precisa raciocinar, que ela precisa mentalizar, o gasto energético do cérebro é maior do que se ela estivesse cortando cana ou um serviço braçal. Nossa. E com isso, as pessoas produzem muitos metabólicos, e esses metabólitos, eles acabam intoxicando o cérebro. Por isso que é importante a oxigenação do cérebro. Isso a curto prazo. Agora, a médio prazo, é fundamental a atividade física. Na minha opinião e dos neurocientistas, não tem nenhum ser humano com vitalidade, com saúde, desde que não faça atividade física. E as pessoas, os médicos, falam 3 vezes por semana. Sabe o que eu falo, Carol e Ju, para os meus pacientes? O dia que nevar na região de Rio Preto e região, você está proibido de fazer atividade física. Então, na verdade, são todo dia. E indico mais. Eu, quando posso, hoje eu já acordei 5h20 para fazer atividade física. Quando posso, eu faço 9 a 10 vezes por semana. Nossa. Não é toda semana, 9 a 10 vezes por semana, sempre que eu posso. Além da atividade física, ela também produz substâncias como endorfina, que é um calmante natural, a dopamina e a serotonina. Hoje as pessoas, quando estão agitadas, elas estão ansiosas, depressivas, elas estão em pânico, elas tomam esses neurotransmissores em forma de medicamento. Só que o nosso cérebro tem uma farmácia que produz de forma natural através da respiração e da atividade física. E a médio e longo prazo, tem vários trabalhos mostrando pessoas que meditam de 5 a 10 minutos por dia. Durante 8 semanas, o cérebro hipertrofia as áreas da córtex pré-frontal, que é a área que é tomada de decisão, onde controla todas as emoções. Doutor Eduardo, pegando esse gancho, como as pessoas, eu vejo que é muito importante. Eu falo isso porque hoje eu tive pouco tempo, mas esse pouco tempo eu fui fazer atividade física porque eu sei que ao longo do meu dia, que vai ser muito desafiador, eu já vou me organizar. Então, mesmo que a gente tenha pouco tempo, a maioria fala assim, vou deixar quieto, né? Faça, mesmo pouco tempo que você tem, faça. Pegando esse gancho com relação do córtex pré-frontal, que é tão importante para o mundo corporativo, a gente vê no dia a dia muita situação focada muito no medo. Medo de errar no trabalho, medo de ser mandado embora, medo de receber uma punição, medo que as pessoas não vão gostar. Então a gente é cercado pela emoção do medo. Como que você poderia auxiliar as pessoas explicando sobre essa questão do medo para poder gerenciar esse medo de uma maneira mais organizada? O que acontece com isso para que a gente possa conseguir ter essa sensação de bem-estar, foco, criatividade para lidar com as situações do dia a dia? O medo é pré-histórico. Desde a época das cavernas, as pessoas tinham medo de feras, porque elas saíam da caverna e poderiam ser comidas pelas feras. Só que isso, hoje, as feras são humanas, não são mais tão selvagens, mas é o ser humano, e a demanda é muito grande. Como você falou, as pessoas têm medo de errar, elas têm medo de ser mandadas embora, elas têm medo de passar fome, elas têm medo de sentir dor. Medo é uma condição, uma emoção natural. Agora, o importante é aprender a domar esse medo. E como podemos aprender? É justamente
outras dicas bem práticas para as pessoas, além da respiração, de bocejar, de espreguiçar, de fazer atividade física, contato com a natureza. Só de você estar num bosque, onde tem árvores, onde tem verde, você já recebe um prana, ou mesmo que chama íons negativos. Esses íons negativos já te acalma a tua mente. A outra maneira que tem é através da meditação. As pessoas falam, mas eu não tenho tempo de meditar. Agora eu respondo para elas, e tem tempo de ter dor? Tem tempo de sentir mal-estar? Tem tempo de ficar doente? Tem. Agora, isso é justamente uma mudança de mindset, de mentalidade. Então, o tempo que as pessoas perdem para ficar doente, a metade elas podem utilizar para ficar sadias. E como você falou, o medo, isso também, algumas dicas que eu vou falar, as pessoas, a hora que acordarem, o que acontece? O cérebro, ela está em umas ondas cerebrais do ritmo rápido do movimento dos olhos, onde a pessoa está, quando acorda, teoricamente acabou de sonhar. Então ela ainda está assim, quase que num estado de torpor. O que a maioria das pessoas faz? Já levanta, já pega o celular, já quer ligar a televisão, ouvir rádio, ver o jornal. Não, acalma antes de você levantar, espreguice, com os olhos ainda fechados, visualize o que é mais importante para você fazer, agradeça porque você acordou. De muitas pessoas que vão dormir e não acordam. Agradeça que você tem um trabalho, agradeça que você tem uma família, que você tem uma casa, você está comendo. Quando as pessoas aprendem a agradecer, isso já acalma o cérebro. Então, o que eu falo? Precisa desprogramar ou descondicionar o medo para reprogramar ou condicionar uma condição que vai te dar alegria, paz, felicidade e relaxamento. E visualizar que mesmo todos nós, quando acordamos, nós temos um desafio para tocar o dia, mas acreditar e já fazer uma mentalização, uma visualização que você vai ter um dia fantástico, maravilhoso, mesmo que tiver desafios de sabores, adversidades, você vai superar, porque o nosso cérebro tem a capacidade de superar qualquer e todos os desafios. Por isso que nós temos uma potência dentro do nosso corpo e nós não sabemos usar. E, além disso, visualizar que tudo pode correr bem e se eventualmente acontecer um desafio, eu vou ter paz, vou ter tranquilidade, eu vou ficar relaxado para resolver esses desafios. Quando nós mentalizamos e com os olhos fechados nós visualizamos que nós vamos sair para o trabalho protegidos, nós vamos visualizar que nós vamos chegar no trabalho, vamos fazer o melhor que nós podemos, nós vamos estar seguros da casa até o trabalho, do trabalho para casa, o nosso cérebro já vai fazendo as conexões para que isso ocorra. É muito bacana seu comentário, porque duas coisas, né? Você falou a questão da natureza, né? De passar, fazer caminhar. Eu vi uma pesquisa lá no livro do Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Achor. Ele fala justamente isso. Passar, andar, tá aquele momento, dar uma volta no quarteirão, os benefícios disso. E a questão do início da manhã, a questão de imaginar do seu dia, porque a gente já acorda já pensando tudo que a gente tem para fazer. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? E as pessoas muitas vezes não se dão conta que isso tá ligando no cérebro uma chave muito ruim para tomada de decisão, para ter resiliência, para suportar as adversidades do dia a dia, não é, doutor Eduardo? As pessoas já acordam ligadas no 220, né? Não é o certo, né, doutor? Não, que já são condicionadas, Carol. Sim. Então, o importante, é o que eu falei, é descondicionar e fazer uma nova reprogramação. Porque, como eu falei, desafios todos os seres humanos vão ter. Sim. Agora, aprender a não sofrer antecipadamente. O que é ansiedade, preocupação? As pessoas imaginam que vai acontecer uma coisa e já estão sofrendo. Então, aprender a relaxar, a respirar fundo, como eu falei, a bocejar, a alongar. Então, isso dá condições de você enfrentar o que tiver que enfrentar sem sofrimento.
E é possível as pessoas, por exemplo, meditarem em tempo curto, mas, por exemplo, eu tenho um momento do meu trabalho, eu estou num nível... É possível? Verdade. Qual seria uma técnica de meditação que você poderia indicar para os nossos ouvintes que poderia beneficiar no dia a dia? Eu posso chamar uma técnica express. Você pode dispor 2 minutos, quem conseguir 5 minutos, fica sentado, com a coluna ereta, fecha os olhos, pode pôr as mãos cruzadas, ou uma em cima da outra, ou os dedos polegar indicador juntos, respirar lenta e profundamente, sentindo cada inspiração entrando um ar com oxigênio frio e entrando pelas narinas, e você procurar visualizar entrando até os pulmões, fazendo a troca metabólica, e na expiração sair um gás carbônico. E na inspiração você pode fazer: eu inspiro paz e expiro raiva, eu inspiro amor e expiro medo, eu inspiro gratidão e expiro culpa. Então você pode fazer essa técnica e isso aí vai te acalmando. E a partir do momento que você faz esse recondicionamento, essa reprogramação, que seja 2 minutos, isso já é suficiente para ter efeito e para acalmar a mente agitada. Que bacana. Isso é muito bom. Realmente muito interessante essas dicas, porque a gente fala, né? A gente tem um dia corrido, então às vezes não dá tempo, então o que nos resta ou às vezes no carro, ou às vezes um tempinho que sobra do trabalho. Realmente muito importante, porque a gente está ligado o tempo inteiro, né, doutor? Eu falo que hoje em dia as pessoas não têm mais folga no trabalho, porque você trabalha no horário comercial, você chega em casa, você abre o seu WhatsApp e tem coisa de trabalho, então você não desliga, o cérebro não desliga, e realmente isso é muito, muito prejudicial, né, gente? É tanto prejudicial que a maioria das pessoas que são workaholic, outros que trabalham e conectadas o tempo todo, elas são mais propensas a terem comprometimentos mentais. Sim. O número de ansiedade, de depressão, de menos-valia, a baixa autoestima está muito grande. E isso, com o tempo, quando a pessoa não aprende a controlar, isso reflete no corpo. Sim. Então, primeiro são sintomas mentais. E a persistência desses sintomas vão virar doenças. Com certeza. E a partir do momento que as pessoas aprenderem que a vida deve ser vivida com tranquilidade, e nós temos condições de executar o trabalho quando nós estamos numa condição de paz, de sossego e relaxamento. Porque o nosso cérebro ele é muito mais efetivo quando nós estamos relaxados. Um exemplo, imagina que eu sou assim, eu vou dar... Doutor, só posso te interromper rapidinho, um segundinho, que o repórter CBN tá batendo na porta, mas aí a gente volta depois do repórter, desculpa, 11h30, repórter CBN. Doutor, desculpa que a gente tem a cada meia hora o repórter, mas aí a gente volta para concluir o raciocínio. É muito interessante, né? Muito, dá para ficar falando. Ai, tem que... Uma mulher foi encontrada em Monte Aprazível, dentro de um rio. Ela tava com as mãos amarradas, enrolada num lençol. Depois, agora há pouco. ele só vai concluir o raciocínio e a gente volta. Olha só as mudanças. A gente tá falando de paz e tranquilidade. O pessoal tá aqui nessa... E a gente é bombardeado de situações extremamente desafiadoras. O tempo todo. Não, beleza, mas... Beleza? Quer que Eu já já fique vi. aqui ou quer que eu espere? vai concluir o raciocínio. Até aproveitando a oportunidade, Carol, a semana passada eu vou dar um workshop, até o pessoal tá aqui, e eu fiquei de passar para Camila o link gratuito sobre... Legal. Quarta-feira, eu vou te passar todos os dados agora, para passar pro pessoal. Quarta-feira, das 7h30 às 9h, um workshop, vou utilizar fundamentos do Maslow e do Seligman para ter metas, refletir sobre o ano. Por que eu fiz isso? Porque 80% das pessoas, das metas que fazem em janeiro, 80% já deixa de lado e não cumpre pro resto do ano. Então agora é a hora. Passou janeiro, vamos lá. Por isso que eu vou fazer
esse workshop. Não, perfeito. Eu já vou passar para todo mundo, é gratuito, pelo Legal. Simpla. Me manda que Vou aí te eu passar. Vou já te passar. Eu tô repassando. aqui ao vivo, a gente só vai voltar. Perfeito. Tô aqui no Instagram, eu já volto e já te passo. Tá. Doutor, o raciocínio era a técnica que o senhor ia ensinar, né? Aham. Não, perfeito. Só pra gente voltar. Aqui a Júlia, Bento, a Carla, Tânia. Quanto pessoal, já estamos voltando aqui do intervalo. Pessoal de São Paulo, Barretos, o Alexandre, a Júlia. Bacana, como as redes nos aproximam. Fábio, Curitiba, Ednete. Vamos voltar. Jéssica, muito bom. De volta com o CBN Grandes Lagos e voltando então, que a gente estava batendo um papo super bacana sobre mente, como relaxar a mente, a gente que vive 24 horas por dia ligado. E o doutor, que é neurocirurgião, estava passando uma dica pra gente, mas a gente foi interrompido um pouquinho pelo repórter CBN. Doutor, qual que era a dica pra gente relaxar ainda mais? É só pedir para vocês, por exemplo, esticar o braço, retesar um braço direito e imagina que vocês tenham que fazer qualquer atividade e procurar, por exemplo, se defender ou pegar um objeto. Em um braço retesado, você não tem tanta mobilidade. A partir do momento que você solta, que é o relaxamento mental, você tem um milhão de infinitas possibilidades. Agora, quando você está tenso, a sua musculatura ela já está toda envolvida no ato de tensão e você não tem possibilidade, capacidade de executar várias atividades enquanto você está tenso. A partir do momento que você relaxa, você tem amplas possibilidades. E a mente é a mesma coisa. Quando você está tenso, você não tem raciocínio. Quando você está com medo, você está com raiva, então quem comanda é a amígdala, que é do sistema límbico. E você perde toda a razão. A partir do momento que você aprende a relaxar, você toma a liderança, o córtex pré-frontal, na região do cérebro, aí você tem como tomar as decisões com racionalidade, com calma e a melhor para você. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação. Ju, também muito obrigada pela participação. A Juliana volta, claro, na segunda-feira que vem com a apresentação de Camila Furlaneta. Obrigada, Ju. Obrigada, doutor. Obrigada, uma ótima semana. Obrigado pela oportunidade. Ai, gente, que agradece. Bom, agora mudando